Bom, queridos, hoje nós temos aqui a presença da Ângela, que vai fazer o estudo da noite, e o que eu peço é que nós possamos rodeá-la de todo o carinho, de todo o nosso amor, com as nossas melhores vibrações, para que ela discorra sobre os estudos dela e, amparada pela espiritualidade, que ela possa nos trazer os frutos dos seus conhecimentos, que com certeza nos servirão muito. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Que neste dezembro a cena do presépio esteja bem viva nos nossos pensamentos e Jesus possa nascer verdadeiramente nos nossos corações. O tema da noite de hoje é o estudo do Evangelho, do capítulo 4, dos itens 18 a 25. O capítulo 4 tem como tema principal a reencarnação. Nós sabemos que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Ela é filosofia, ela é ciência, é também religião. E a reencarnação pode ser estudada sob qualquer um desses aspectos. Ela vem sendo estudada por cientistas brasileiros, estrangeiros, há bastante tempo, através das experiências com as memórias de vidas passadas, experiências que estão documentadas, particularmente no Brasil, com a obra do professor Hernani Guimarães Andrade, também no exterior, o livro respeitado do Ian Stevenson. Então, nós temos esses estudos se dando também na academia, no campo da ciência. Ela também pode ser estudada à luz da filosofia e, no contexto da doutrina espírita, é nela que nós fundamentamos a ideia da justiça de Deus. Não normalmente como nós fazemos nas nossas conversas habituais, como se fosse um mecanismo punitivo, vingativo de Deus. Nós, como somos herdeiros dessa ideia de Deus como um pai que castiga, através de experiências muito repetidas que nós tivemos em eras em que Deus era apresentado como um pai enérgico, um pai rancoroso, vingativo, nós às vezes reproduzimos no nosso cotidiano também essas concepções que não são doutrinárias. Quando nós vemos uma situação difícil, alguém padecendo, e nós tiramos as nossas conclusões dizendo, então, se ele está nessa situação é porque ele está pagando, né? Ou então, pode deixar ele fazer à vontade, porque na outra vida, pode ter certeza que ele vai se entender com a lei. Nós usamos para ameaçar as pessoas, às vezes, nas suas condutas, nos seus comportamentos. São resquícios, atavismos que nós trazemos, usando a expressão feliz de Joana de Ângeles. No contexto da doutrina espírita, a justiça da reencarnação se revela na misericórdia do Pai, nas reiteradas oportunidades que Ele oferece para que todos os seus filhos possam se desenvolver como seres espirituais, alcançando assim a perfeição, atingindo a felicidade, que é o objetivo maior da criatura humana. Quem de nós não deseja ser feliz, não é? Essa é a grande busca da humanidade em todas as eras, esse estado pleno de felicidade. Nós vivemos alguns momentos de alegria, de contentamento, mas ainda temos uma vida caracterizada por lutas, por tribulações. A ideia da misericórdia é a ideia da justiça. Deus é nosso Pai, nos ama e nos permite viver tantas vidas quantas sejam necessárias para o nosso crescimento. E a doutrina espírita também estuda a reencarnação pelo aspecto ou pelo viés da religiosidade, apoiando-se nas escrituras sagradas, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No capítulo 4, Kardec vai estudar algumas passagens bíblicas em que nós podemos verificar a presença da reencarnação, a ideia da reencarnação. Mas esses três aspectos, eles não estão dissociados, eles estão entrelaçados, porque a filosofia estabelece os princípios, nos dá as bases para analisar a realidade do mundo físico, a realidade do mundo espiritual. Então, nestes itens particularmente, Kardec vai voltar àquele seu método tão claro, a sua lógica tão precisa,
para refutar um argumento que era utilizado contra a ideia da reencarnação. Alguns companheiros ainda hoje utilizam, afirmando que a ideia da reencarnação destrói os laços de família. Porque quando nós morremos, nós não vamos manter aqueles vínculos. Aí nós vamos reencarnar, então vamos mudar de posição. Aí a gente vai para outra família, a gente encontra outra pessoa, né? Como é que a gente lida com isso do ponto de vista espiritual? A gente perde esses afetos? Então, Kardec escreveu, e já no título, ele apresenta a ideia principal do estudo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, ele diz que, inclusive, ele diz o contrário, que é a ideia da reencarnação que nos permite manter vivos esses vínculos, esses laços. A primeira afirmação dele é no item 18, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Então, ele vai continuar agora apresentando a argumentação. Quais são as razões por que nós mantemos vivos esses vínculos? Então, ele afirma, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, aqui, no campo de batalha, na vida material, nós estamos todos misturados, tudo junto e misturado. Nós não elegemos para a convivência, não podemos eleger para a convivência somente aquelas pessoas que se afinizam conosco. Bem que a gente gostaria, não gostaria de fazer uma lista de quem vai participar da nossa vida, né? E riscar um monte de gente. Esse podia tirar, esse podia tirar, esse podia tirar. No mundo espiritual, isso funciona mais ou menos espontaneamente. Os espíritos se agrupam por interesse, por afinidade, por semelhança de gosto. E isso é uma coisa absolutamente natural. Isso faz parte da lei divina. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz, logo no capítulo 1, estudando essas leis de sintonia, que nós sabemos que são os alicerces das comunicações mediúnicas, afirma: é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção, se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Nós podemos compreender perfeitamente o que ele diz, porque nós experimentamos essa alegria interior entre os nossos iguais. Ele fala das pessoas que nos compreendem. Como é bom ser compreendido, não é? Quando a gente expressa um ponto de vista e a gente encontra acolhimento. Quando a gente expressa um juízo de valor, às vezes, e quem está perto diz assim, eu também acho, eu também concordo. Por mais delicada que seja a forma de a pessoa mostrar uma opinião divergente, a opinião divergente já nos dá um certo desconforto, porque não nos dá esse acolhimento. Nós queremos ser compreendidos, é importante estar entre os iguais, os que têm os mesmos interesses, os mesmos gostos. São as pessoas de quem nós efetivamente gostamos. No mundo dos espíritos funcionam assim. Esses grupos, esses vínculos se formam assim. O que é a encarnação? É um intervalo. Alguém vai vir ao mundo físico, como alguém de uma família que se ama muito, um grupo que se ama muito, e alguém vai viajar, trabalhar anos no exterior. Um dia aquela pessoa vai cumprir a sua jornada, a sua tarefa, e vai voltar para a convivência dos seus afetos. Não é assim que funciona? É assim também a nossa vida. A vida como seres espirituais. Nós pertencemos a comunidades afins e viemos para as nossas experiências na Terra. Ao vivermos essas experiências, nós deixamos no espaço esses seres amados e eles ficam de lá, muitas vezes na torcida para o nosso sucesso, velando, diz Kardec, trabalhando pelo nosso êxito, quando não encarnam conosco, o que também acontece. Muitas vezes, daquele grupo, 2, 3, 4, 5, vêm à Terra, constituem um núcleo, pode ser um núcleo familiar ou pode ser um núcleo próximo, porque os amigos, às vezes, nos são mais
afins do que os nossos familiares, o nosso grupo, o que é a nossa comunidade na Casa Espírita. O companheiro estava falando da alegria de chegar aqui, de ouvir a música, e nós temos também um reconhecimento uns dos outros, porque nós sabemos que os vínculos que estão estabelecidos aqui entre os trabalhadores de um núcleo espírita estão fundados no mundo espiritual. Esses acertos foram feitos anteriormente. Provavelmente, Eurípides cadastrou cada um lá. Quem vai dessa vez? Quais serão os trabalhadores desse período? Quem é que vai iniciar as tarefas do século XXI? Então, teve uma fila, um cadastramento. E os trabalhadores dessa casa passaram pelos mesmos processos de formação, de capacitação que a gente também tem aqui na vida, né? Quem vai fazer o quê? Qual vai ser a atividade de cada um? Nós estabelecemos metas para o grupo, para a casa, para o nosso crescimento pessoal. Então, quando a gente entra na nossa casa espírita, no nosso grupo, nós vamos nos abraçando, isso nos dá um tamanho bem-estar, porque nós estamos entre esses afins. Então, encarnam espíritos afins para o desempenho de determinadas funções. Assim é que nós vamos constituindo os grupos aqui na Terra. Bem, Kardec deixa bastante claro que esses vínculos que se perpetuam no espaço são aqueles que se estabeleceram sob bases de verdadeira afeição. Nós não estamos falando aqui que todas as relações que nós temos no mundo hão de perpetuar no mundo espiritual, porque há aquelas que são estabelecidas aqui com base em interesses materiais. Então, quando acaba a vida material, não há vínculo, porque não havia o vínculo do afeto, o vínculo do coração, logo não existia a vinculação espiritual. O que acontece é que, naquela circunstância, nós, esquecidos da nossa natureza espiritual, nos impressionamos por certas posições do mundo e certas conveniências do mundo, então estabelecemos uniões fundamentadas nos interesses, que nos vão garantir certas posições no mundo. Às vezes, interesses também que vão ao encontro das nossas tendências ainda primitivas, instintivas, né? Nos afeiçoamos à forma, ao corpo perecível do outro, nos impressionamos pela beleza física, nos aproximamos por meio dela, e os antigos diziam, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, não é? Jesus falava de outro modo, dos lobos em pele de cordeiro, os sepulcros caiados por fora e cheios de podridão. Então, por vezes, nós não nos unimos assim, com base nessa afeição legítima. Há interesses outros que interferem nas nossas escolhas, e se esses interesses são da ordem da vida material, quando acaba a vida material, eles não podem permanecer no mundo dos espíritos, esses vínculos não existem mais. Agora, aqueles que se conservam só vão se aprimorando e se apertando, digamos assim. Esses vínculos se estreitam conforme nós vamos evoluindo, porque os espíritos dizem que essa afeição não fica mais sujeita, ou melhor, vai ficando cada vez menos sujeitas, esses vínculos ficam menos sujeitos às nossas paixões. Ora, o que seriam os relacionamentos humanos se nós fôssemos menos egoístas, menos vaidosos, mais humildes, menos orgulhosos, mais tolerantes? O que nos atrita com o nosso semelhante? A gente diz que é o semelhante, né? É ele. Ora, se não tivesse o outro, né? Em verdade, aquilo que nos indispõe com os outros é aquilo que nós carregamos no nosso mundo interior. A nossa convivência com o egoísmo do outro é difícil porque nós somos egoístas. Então, ele quer atenção só para ele, a gente também quer, então a gente não pode se entender. Se a gente tivesse acostumado a pensar nos outros, nos interesses dos outros, a desatenção dos outros para conosco não nos incomodaria em nada. Por que a vaidade do outro nos incomoda? Porque nós somos vaidosos. Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com alguém orgulhoso? Porque a gente é orgulhoso. Então, quando a pessoa eleva o tom e se coloca acima de nós, nós dizemos assim, quem ele pensa que é para falar assim comigo? Como se nós também fôssemos assim grande coisa, de muita importância. Então, quanto maior a importância que nós atribuímos a nós mesmos,
mais deferências nós esperamos dos outros. Eu não merecia isso. Quantas vezes a gente declara isso, né? Eu não mereci isso, foi de uma ingratidão. Eu não merecia isso. É sinal de que nós estamos superestimando os nossos valores. Nós ainda não temos aquele conhecimento verdadeiro de nós mesmos. Então, conforme nós vamos evoluindo, as nossas relações vão ficando cada vez mais fáceis com os nossos amados. Porque os atritos vão diminuindo. Não é isso que a gente gostaria? Não seria tudo de bom a gente ter uma família com quem a gente não brigasse? Porque a gente ama a nossa família, mas é um amor trabalhoso, né? É um amor difícil. Porque é um amor cheio de contratempos, de exercícios de perdão, como a Daniele falou aqui. São aqueles exercícios da alma. E por que então nós encarnamos e mistura todo mundo aqui embaixo? Porque só na convivência entre os diferentes é que nós podemos nos desenvolver como seres espirituais. A convivência com os afins é o estímulo. É aquilo que nos dá gás para continuar vivendo. Mas as dificuldades, os atritos é que nos fazem crescer. Como é que a gente precisa desenvolver tolerância com quem a gente não precisa tolerar, porque a gente adora aquela pessoa mesmo, tudo que ela diz a gente acha ótimo, tudo que a gente diz ela compreende. A gente vai ter de exercitar tolerância com quem pensa diferente, com quem testa a nossa paciência, gasta a nossa paciência, nos leva ao limite. E nós vamos estendendo esse limite quando temos uma meta de desenvolvimento pessoal. Então, essas sutilezas do relacionamento, as dificuldades do relacionamento, se devem às nossas dificuldades íntimas. Nos mundos aperfeiçoados, as relações não são conflituosas, porque o que gera o conflito é a imperfeição do homem. Tem sido usada, entre alguns especialistas, a imagem do porco-espinho. De vez em quando é utilizado quando a gente está falando sobre relacionamento humano. Porque o porco-espinho, no inverno, ele precisa de proximidade, senão ele morre de frio, ele não sobrevive ao frio. Mas ele tem que tomar maior cuidado, porque também se ficar muito perto, espeta, né? Nós somos assim, cheios de espinhos. Então, a gente não consegue sobreviver sozinho mesmo. Não é essa solidão de que nós estamos falando, que alguns precisam experimentar durante a existência terrena. A solidão afetiva, a solidão emocional, ou às vezes a solidão física, de morar sozinho mesmo. Nós estamos falando da condição humana, nenhum de nós sobrevive absolutamente sozinho. Nós precisamos, vamos pensar em tudo que aconteceu no dia de hoje, em todos os ambientes, porque a gente passou, todos os nossos hábitos, o que a gente comeu, o que a gente vestiu. Tudo isso contou com um trabalho de tanta gente. Então, faz parte da lei de sociedade que nós temos a família como núcleo nosso, pequeno, estreito, e nós temos a família humana, que num dia será a nossa família espiritual também. Esses vínculos que nós temos assim com os próximos, um dia nós teremos com todos os nossos irmãos de humanidade, compreendendo que nós somos efetivamente irmãos. É um exercício compreender todos como irmãos. Então, são essas as ideias que Kardec vem apresentando, e nós trouxemos também a contribuição de André Luiz, nos domínios da mediunidade, agora no capítulo 14. Ele está analisando uma situação, André Luiz identifica no mundo espiritual um companheiro desencarnado, que está vinculado a uma médium encarnada, que ficou viúva dele. Então, observando o companheiro lá no mundo espiritual, ele vê que há uma certa diferença de momento evolutivo, em que ela, encarnada, tem muito mais recursos espirituais do que ele. Mas eles permanecem juntos, eles estão unidos. E ele, após um período longo no mundo espiritual, em que ele custou a aceitar que estava desencarnado, procurou obsidiá-la, tentou trazê-la sem êxito para o mundo dos espíritos, acaba também, então, decidindo seguir os seus passos, e eles permanecem unidos. Então, André Luiz fica curioso. Eles assim, tão diferentes, não é? Por quê? Porque o fato de cada um estar no momento não quer dizer também que não haja uma afeição verdadeira, legítima.
quer dizer que alguém se adiantou na caminhada, mas que vai trabalhar agora para que o outro também possa progredir, porque nós também só avançamos porque aqueles que estão na vanguarda vão estendendo as mãos. Esse é o mecanismo belíssimo de organização, de hierarquização dos espíritos. Aqueles que vão, não vão. Aqueles que vão, caminham estendendo as mãos. Eles não vão sem olhar para trás, eles vão estendendo as mãos, cabendo também a nós outros olhar para trás para trazer aqueles que caminham ainda na retaguarda. Ele, então, estudando o caso desse companheiro, faz uma pergunta a Aulus, que é o instrutor, e Aulus faz a seguinte afirmação: onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova a que se submeteu à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Então, ele está falando aqui que nós estamos falando daquelas afeições que levam a uniões permanentes. Mas lembra que a maioria das situações envolve uniões provacionais, e que não é exatamente por essa afinidade que as criaturas se aproximam uma da outra ou umas das outras. São compromissos que foram adquiridos no passado. E nós viemos, então, para resgatar ou refazer caminhos que foram vividos, percorridos de uma maneira tortuosa, pela dureza dos nossos corações, expressão de Jesus quando fala sobre o divórcio, quando questionado sobre a lei antiga, não é? Por que Moisés permitiu, então, que um homem despedisse a sua mulher? Por causa da dureza dos vossos corações. Pela nossa leviandade, tantas vezes, aqueles companheiros de que nós nos utilizamos afetiva ou sexualmente no passado, fazendo dele um objeto qualquer. E desses irmãos, não é, que nós vamos nos utilizando. E nessas situações, a vida nos faz reencontrá-los para que agora nós possamos, digamos assim, curar as feridas que nós deixamos. Não é possível a criança chegar à vida adulta sem alguma cicatriz. Alguma coisa está errada com uma criança que nunca ralou o joelho, não é? Não é um desenvolvimento normal. Todo mundo tem a cicatriz no corpo, da vida da infância, das quedas da infância, dos tombos, das artes, das experiências. Nós também chegamos à vida adulta e nesse momento da nossa vida espiritual com cicatrizes, com marcas de uma jornada difícil, porque nós desenvolvemos e vivemos a nossa afetividade nas asperezas das imperfeições. Então, aquelas feridas abertas, vêm às nossas mãos para que nós ajudemos agora a cicatrizar. Aquele companheiro duro hoje conosco, ontem mesmo estava lendo lá no Pão Nosso, Vida Conjugal, uma mensagem aberta ao acaso, ele fala sobre isso. O companheiro duro, muitas vezes, as mulheres, hoje mesmo vivi uma experiência lá na vizinhança, coisas entre vizinhos, o vizinho estava meio aborrecido e botou um bilhete assim um pouco mal criado na minha caixinha de correio, né? E aí eu me desculpei. Uma questão de endereço, de correspondência, a correspondência estava errada, estava caindo na casa dele, eu não me dei conta, então todo mês ele botava a correspondência na minha caixinha, eu não percebi o erro, né? Para mim o carteiro tinha colocado. E ele fez um bilhete assim um pouco mal criado, eu percebi o erro, pedi 1000 desculpas e coloquei ali, embaixo da porta, né? E a vizinha, a esposa dele, parou de falar comigo. Eu falei, eles estão zangados mesmo, né? Parou de me cumprimentar. Hoje, vindo para cá, ela estava esperando assim para eu sair com o carro, eu decidi cumprimentar. E ela veio falar comigo, toda envergonhada. Meu marido botou um bilhete na sua caixinha, não foi? Pois é.
você sabe, menina, ele é tão diferente de mim, ele é grosso. Ela falou assim com a voz grossa. Ele é grosso. Ela não estava falando comigo de vergonha. Eu estava achando que ela estava zangada. E também, se eu tivesse ficado zangada e também não falasse com ela, ela ia ficar achando que eu estava zangada com ela, por isso não falei com ela. Né? Hoje eu fiquei olhando e ela ficou me olhando, esperando a minha reação. E eu fiz assim para ela, ela se aproximou. Era o gesto, né, esperado ali. Tantas suposições. E eu achando que ela estava uma fera comigo, zangada comigo. Ela falou, ele é grosso. São as asperezas. Né? Os homens, eu convivo com 2 meninos. Meu menino que faz 22 anos amanhã e meu menino marido com 46. Não é? Então, a convivência com os homens também é uma dose de aprendizado para o espírito feminino, porque são mecanismos muito diferentes. E, às vezes, meu filho diz, você tem a sua forma. Porque quando a gente pergunta, tá tudo bem, mãe? Você fala assim, tá. É a sua forma de ser grosseira, porque a gente já sabe que não está, não é? Então, são sutilezas. Às vezes, a gente, que é mulher, tem a forma própria também, né, de dar o gelo. E, às vezes, aquela explosão masculina que tanto nos incomoda, acaba ali. E o nosso tá dura 1 semana, 2, não é? São modos diferentes da sensibilidade feminina se expressar, da sensibilidade masculina se expressar. E por isso a nossa convivência é assim, é tensa, é difícil. Se o companheiro é rude, este é o marido que a vida te concedeu. Emmanuel era enérgico, não é só com Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Cala a boca e morre com educação. E para a gente também é assim, para as mulheres que ficam lastimando. Este é o marido que a vida te concedeu. Ele também fala para as mulheres, tá? Nos consola, de alguma maneira também, pedindo aos maridos que tratem bem as suas esposas. Ele comenta um trecho de Paulo, né? O versículo que fala sobre Paulo de Tarso, como o homem deve tratar a mulher como se fosse ele mesmo e a mulher tratar o seu marido como se também fosse parte, né, do seu corpo. Porque Paulo tem sido duramente criticado pelo modo como ele se referia às mulheres. Há até uma autora, a Sarah Ruden, que tem um livro chamado Paulo, que ela estuda esse contexto sociocultural, um livro bastante interessante, em pontos muito polêmicos que serviram, em que Paulo se tornou alvo de crítica, como se ele realmente desprezasse a mulher. Ela faz uma análise através da literatura greco-romana, do contexto a que pertencia a mulher, e, na verdade, o que o Paulo estava fazendo era elevar a mulher, dar a ela um tratamento diferenciado. É uma obra bastante interessante para compreender bem o pensamento do apóstolo. Então, nessas asperezas, nós vamos nos machucando. E hoje está todo mundo com o coração doído. E a gente se reencontra. Então, na família, nós temos muitas vezes os afetos, aqueles que vêm partilhar conosco, numa família numerosa, com muitos irmãos. A gente sempre tem mais afinidade com um, menos afinidade com o outro. Também entre os filhos não é assim? Não é o amor que é um amor menor ou maior, mas tem aquele que a relação é mais fácil, porque é mais parecido, tem o mesmo jeito de pensar, tem o mesmo jeito de sentir. E há também aqueles mais difíceis, os relacionamentos mais tensos. Por que isso acontece? Para todo mundo crescer. Kardec diz que, por vezes, os espíritos permitem que alguém mais atrasado venha a nascer num meio de espíritos um pouco à frente. Porque aí todo mundo aprende. Aprende esse mais atrasado com a convivência dos que são mais corretos, íntegros, exercícios às vezes de honestidade. Ele diz que há um abrandamento do caráter, dos ímpetos da agressividade. Mas também é aprendizado para aqueles que estão na lida com a dificuldade, que vão exercitar a paciência, a tolerância. Então, essa convivência nossa aqui faz com que nós estejamos assim, sempre juntos, não é? Kardec afirma, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Ele diz que aí a gente ainda usa a expressão, isso aí não é da família. Não é possível, ele não é da família. Ele diz que quando a gente diz isso, a gente está enunciando uma verdade muito mais profunda do que a gente imagina. A gente acha que é só uma imagem. Ele diz que não é uma imagem, não. É literal, não é daquela família mesmo. Está ali por enquanto, provisoriamente, como num internato, para aprender.
E quando aquela existência acabar, ele volta ao seu grupo de origem melhorado, e nós também, aí o grupo que o acolheu, né, vai prosseguir. Nós, quando na condição de quem recebeu a ajuda, voltamos melhorados para a nossa origem. Nós, quando estamos na posição de quem recebe, também crescemos com a experiência e assim todo mundo avança. Kardec também diz que esse medo de que a parentela vá aumentando muito, alguns argumentavam que geraria como consequência a perda das afeições. Porque alguns diziam assim, então a família vai aumentando, vai reencarnando, 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 e vai aumentando, vai tendo marido, filho. Primeiro ele diz que esse é um pensamento egoísta, não é? Quer dizer que a gente só vai ter um filho, porque se a gente tiver 2, 3, 4, a gente vai amando cada vez menos cada filho. Né? A matemática do amor, ela é mesmo diferente da matemática convencional. Porque o amor, quanto mais a gente divide, mais ele se multiplica. A gente não perde, né? Quando ama. A gente divide o amor e ele vai se multiplicando na vida. Então, esse é o pensamento do egoísta. Mas ele diz, tudo bem, mesmo que você pense desse modo, isso não é verdade. Não é porque se teve 10 encarnações, é que nós vamos ter 10 maridos, 10 mulheres, 10 filhos. Ele vai lembrando aqui. Em geral, são os mesmos que vão retornando, às vezes na mesma posição, às vezes numa posição diferente. Às vezes, por uma necessidade de experiência, de lida, de aprendizado, os dois irmãos, eu conheço um casal de irmãos, eu nunca vi irmãos tão amigos, são jovens, foram evangelizados na casa, hoje nem estão mais no movimento espírita, acabaram fazendo uma opção religiosa diferente, não é? Eles estão em grupos esotéricos, mas eles são muito e muito amigos, desde a infância, porque em geral irmãos brigam, disputam, sempre foram muito parceiros, muito companheiros. E se sustentam um no outro porque tiveram uma infância difícil, de abandono do pai, uma vida de muitas lutas materiais, e depois também nos relacionamentos afetivos, cada um dando conta aí das suas demandas, e se fortalecem um no outro assim, para dar conta das suas necessidades, das suas dificuldades, alimentados neste amor, com bases neste amor. Kardec falou lá em cima, né, que mesmo quando há um segundo casamento, esses laços vão permanecer. A respeito disso, o André Luiz já tinha feito um estudo no livro Nosso Lar sobre um caso, o caso de Tobias, que era um companheiro que ele conheceu de Nosso Lar, que morava numa residência lá na colônia, e ele morava com a primeira mulher e com a segunda mulher. Uma situação quase impensável para nós, não é? Ele era uma alma muito afim da primeira esposa, da Hilda. Casaram-se. No parto do segundo filho, ela desencarnou. Podemos imaginar uma separação difícil. Perder os nossos afetos é sempre uma experiência muito, muito dolorosa. Então, ela vai para o mundo espiritual inconformada e ele fica aqui inconformado. Um ano depois, a vida dele está muito difícil aqui, com 2 crianças pequenas, porque a irmã dele, que ajudava a cuidar das crianças, não as tolerava. A pessoa que cuidava, contratada para ajudar nos cuidados, não gostava das crianças. E aí aparece o anjo Luciana, com quem ele se casa, né? Um ano depois. Ora, dividir marido e filhos com alguém é difícil, muito difícil, porque nós somos apegados. A relação nossa com o bebê é uma relação tão íntima que a gente acha que é nosso, né? Faz parte de nós. Saiu de mim, é meu. Então, quando nós precisamos ver que naquela mesma posição que ontem era nossa, há outra pessoa, há um desconforto espiritual muito grande. Isso é difícil nas separações terrenas, isso é difícil também nas separações pela morte. Então, ela faz o que pode para atrapalhar a vida da pobre Luciana, até que a sua avó desencarnada se aproxima dela e a chama à realidade do mundo espiritual. Aquela mulher estava servindo como um anjo de luz para os seus filhos. Era a mãe que ela não estava podendo ser, era a companheira do marido que estava lá tão infeliz. E ela naquele trabalho íntimo, né? Mal sabia André Luiz que lá na frente ia ser ele a experimentar essa situação. Ele estava sendo preparado depois para o retorno ao lar, em que ele também encontraria na sua casa uma outra pessoa ocupando uma posição que tinha sido dele.
Às vezes a gente nem gosta do outro tanto assim, não é? É um apego territorial, quase animal. O animal estabelece também os seus territórios e se alguém invadir, ele reage. Nós também nos apegamos aos nossos lugares de poder, na família, no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa é chefe a vida inteira e depois ela vai deixar de ser chefe, aquilo é um problema para ela. Porque ela se identificou de tal modo com aquele lugar que aquele lugar lhe pertence. Então, o outro que um dia vai ocupar aquele lugar, para ela é alguém que usurpou alguma coisa que era dela, né? Todas as posições na vida são passageiras. Se a gente se acostumasse com isso, a gente ia sofrer tanto menos, não é? Todas as profissionais. A gente se aposenta, ainda não vivi essa experiência, mas ouço muitos relatos das colegas, porque estou me encaminhando para essa etapa da vida, e elas dizem assim, é tão interessante, porque quando a gente está no trabalho, aquilo é tão nosso, você volta 5 anos depois, não conhece mais ninguém. É tanta gente nova, aquele lugar que parecia tão seu, não é seu. Aliás, aquele pessoal nem lembra mais de você, não sabe que você trabalhou ali. Às vezes foram 25, 30 anos de dedicação a uma empresa, 10 anos depois que você saiu, ninguém sabe que você teve algum papel importante naquele lugar. Então, nós devemos estar sempre na vida entendendo que nós estamos ali, mas aqueles lugares não nos pertencem, eles não são nossos, né? Quando ela, então, cai em si, acolhe a Luciana, vai ajudá-la a cuidar dos filhos, vai ajudar o marido a suportar aquela etapa difícil. Quando ele, então, desencarna, eles retomam a convivência. Um dia chega a Luciana. E a Luciana está lá tentando compreender o que aconteceu, né? São palavras dela. Graças a Jesus, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Nesses casamentos só de provação, acabou a provação, pagamos a conta, fim de papo. Acabou também o relacionamento, ele não vai perdurar para sempre, porque ele tinha um propósito bem específico. Agora, vencer a provação não é ficar ali contando o tempo de serviço. Vou aturar isso até o fim da minha vida. Porque aí me livro, não livra, assim não livra. Porque a proposta é a de Jesus, reconciliai-vos com o vosso adversário. A reconciliação não se dá pela presença física. Quantas pessoas experimentaram traições nos relacionamentos, nos casamentos, e dizem assim, eu vou perdoar, eu não vou me separar, mas aquilo vai o resto da vida. Tudo o que acontece ressuscita a história. Né? O negócio foi há 30 anos, porque quando você perdoou, não perdoou. E às vezes até a pessoa diz, olha, tudo bem, acho que não acontece, mas não quero mais isso para mim, porque agora também não confio mais em você, sai e vai viver a vida dela. E acabou ali, perdoou. A gente acha que está no material, na ligação material. Por isso que quando a relação não existe, acabou o corpo, acabou o vínculo. Né? Agora, todas são sagradas, todas as experiências. A do dever, a do cumprimento do dever. Às vezes é um compromisso que nós aceitamos de boa vontade no mundo espiritual, porque quando a gente está lá e tem a consciência de tudo que fez, né, a gente acha a conta baixa, né? Dá para levar, mas aqui com esquecimento, a gente fica achando a conta alta, pesada. Não precisava tudo isso, quantos anos eu vou ter que suportar isso? Há um padre, eu converso muito, dialogo muito com uma amiga católica, no trabalho, então eu venho do fim de semana do centro com as palestras, com as reflexões, e ela vem com a homilia. Aí ela diz, sabe o que foi a homilia? E a gente vai conversando. Então ela disse isso uma vez, eu não esqueci a imagem, o Padre Antônio é bastante conhecido lá na região do Meia, todos dizem que ele tem uma missa muito bonita, e ele usou a ideia do suporte. O que é suportar? A gente tem a imagem da suportar como uma coisa negativa, né? Suportar é dar suporte, é sustentar.
Então, suportar o outro não é esse fardo pesado. Nós estamos ali para suportar, sim, no sentido de oferecer esse suporte para o outro, para o companheiro. Existem relacionamentos sacrificiais. O Martins Peralva, um autor que escreveu muito quando encarnado, obras bastante consistentes do ponto de vista doutrinário, ele tem um livro estudando a mediunidade, em que ele comenta, ele estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade. Sobre esse capítulo 14, em serviço espiritual, ele fala, ele aproveita esse conteúdo para estudar os casamentos. Então, ele diz que, de fato, há alguns casamentos que são acidentais, que não estavam mesmo planejados, programados, eles aconteceram aqui na Terra pelo exercício do livre-arbítrio, na maioria das vezes por essa forma assodada, precipitada, impulsiva, por motivações ainda instintivas, e que muito frequentemente também, quando permanecem aqui na Terra, essas uniões, no espaço elas tendem a desaparecer. Ou também servem de base para uniões futuras, para ligações futuras. Existem os casamentos provacionais, e ele diz que a maioria de nós está aí, nessa categoria, né? Crescimento para um, crescimento para outro. Dificuldade para um, dificuldade para outro. Mas os espíritas, em geral, acreditam que os casamentos deles são os sacrificiais, em que uma alma evoluída recebe alguém mais atrasado para ajudá-la. Nós, em geral, achamos que estamos aí nesse grupo, né? Nós fazemos o favor de aguentar a nossa família. Nós desconsideramos que nós, muito frequentemente, somos as dificuldades daqueles que convivem conosco. Por isso, a maioria de nós está lá na categoria de provas. É difícil para nós, mas também é muito difícil para quem vive conosco. Né? Lá em casa, a gente costuma dizer, aqui não tem florzinha, aqui é tudo... Né? Porque é uma convivência que vai exigindo de cada um negociações, idas e vindas, conciliações, pequenos exercícios diários, que a doutrina espírita ajuda muito, muito mesmo. Nós termos a possibilidade de educar os nossos filhos, nós falamos aqui no início, né? O companheiro lembrou sobre as atividades de evangelização, nós temos uma base espiritual sobre a qual dialogar com os filhos. Isso é fundamental, porque o jovem questiona e a doutrina espírita tem espaço para os questionamentos. Momentos em que eles nos perguntam assim, o que tem de mais todo mundo faz? A mãe do fulano deixa, o pai do Beltrano também não se opõe, só você sempre que vai dizer não, não é? E a gente lembra aí da importância também de estarmos equipados para lidar com essas inteligências que se formam ali na doutrina espírita. Porque eles nos questionam. E foi Teresa de Brito quem me salvou nesta situação através de um livro que ela escreveu pelo José Raul Teixeira. Vereda Familiar. Quando ela está analisando o carnaval, ela diz assim, de mais não tem nada, só tem de menos. E essa frase ficou para sempre. E ela me foi muito preciosa. Então, quando vinham, não tem nada de mais, não tem mesmo, só tem de menos. Devo a ela até hoje essa dica, que me ajudou muito. Então, essa base ajuda, porque mesmo com as nossas asperezas, com a permanência na casa espírita, com os anos em que nós vamos sendo doutrinados, porque nós também vamos sendo doutrinados na casa espírita, esclarecidos, nós pensamos sempre nos desencarnados nesse lugar, não é? Mas nós também passamos pelo processo de doutrinação, de esclarecimento, nós também vamos reconhecendo a necessidade de mudar, de avançar. E isso é muito precioso para as relações, quando a gente se dispõe a ser um pouco melhor, quando a gente abraça uma causa que nos faz ter o compromisso com a mudança, com o avanço espiritual, sem a gente ficar naquele lugar de eu sou assim, você me aceita se você quiser. Né? Nós, como espíritas, não nos permitimos mais esse tipo de afirmação, porque nós sabemos que estamos aqui precisamente para deixar o lugar em que nós estamos,
para avançarmos para uma situação melhor, mais avançada, né? Então, esses casamentos todos que se dão ou no sacrifício, ou pelas afinidades, porque é uma outra categoria que ele estabelece, né? Ele trata de 5 categorias: os acidentais, os provacionais, os sacrificiais, os afins, que são menos comuns, mas existem, almas que se unem por identidade de gostos, de preferências, de tendências, e aqueles que ele chama transcendentes, que são esses vínculos muito sutis, espíritos muito evoluídos e que aí encarnam naquela união com propósitos mais elevados, projetados, às vezes, inclusive, para além da união corporal. Um projeto existencial maior, companheiros que se vinculam para edificarem na terra obras de vulto, obras de caridade. Então, são esses os casamentos também. Ela lembra todos sagrados, porque cada um atendendo a sua finalidade específica, as necessidades de cada um de nós, não é? Agora, Kardec vai avançando para lembrar que a doutrina anti-reencarnacionista é que esfacela os laços de família. Primeiro, porque segundo essas doutrinas, as doutrinas religiosas tradicionais, a alma é criada no momento em que se forma o corpo. Aquela alma para aquele corpo. Então, eles não se conheciam antes, certo? Não tinha vínculo antes. O vínculo é dado pela consanguinidade, é naquele momento de união. E quando morreu, o que vai acontecer? Depende. Se eles tiverem a felicidade de irem juntos para o céu ou irem juntos para o inferno, vão continuar juntos, né? Agora, se os destinos forem diferentes, estarão separados por toda eternidade. Gente, o que é o conceito de eternidade? Imagina sofrer para sempre. A gente tem dificuldade de sofrer um pouquinho. Nós criamos os analgésicos porque nós não conseguíamos conviver com essa dor de uma vida, de horas. Todos nós ficamos com eles na bolsa, à mão, para uma dor de cabeça que a gente não quer suportar. Imagina sofrer para sempre. Sofrer 2 vezes por estar naquela condição inferior e também por estar apartado dos nossos afetos, das nossas afeições. Então, Kardec diz que as ideias contrárias à reencarnação é que rompem esses vínculos, porque não admitem que antes eles existiam e que eles irão continuar, salvo se a destinação das almas for a mesma. Então, ele encerra dizendo que das 4 opções que nós temos, vamos pensar o que pode acontecer conosco quando morrermos, não é? A primeira opção é dos materialistas, o nada. Morreu, acabou. A segunda opção, a dos panteístas. A gente não morre propriamente, mas perde a identidade, perde a individualidade, volta ao todo, se integra a Deus. A terceira possibilidade, a da cristandade tradicional. O destino selado por Deus, para alguns imediatamente após a morte, para outros no dia do despertamento, no dia do juízo, em que haverá a ressurreição dos corpos. Seja como for, em algum momento vai haver um parecer divino. E os destinos serão traçados. E a ideia apresentada pela doutrina espírita, de que os laços sobrevivem, os espíritos progridem e nós vamos permanecer vinculados aos nossos companheiros amados. Ora, dessas ideias, qual é a única que fortalece os laços de família? A do pensamento espírita, da ideia da reencarnação. Porque se não existe o nada, tudo acabou. Se nós vamos voltar ao todo, nós vamos nos desintegrar, vamos perder essas relações. Se nós vamos ser julgados e tivermos destinos diferentes, também vamos perder os nossos entes amados. Agora, a ideia da doutrina espírita que nos descortina a eternidade com os nossos afetos, ainda com a perspectiva da felicidade, realmente ela não poderia ser outro senão o Consolador prometido por Jesus. É ela que nos consola, é ela que nos alenta e que projeta o nosso horizonte para além das angústias da vida temporal. Porque aqui é o campo de luta. É muito difícil a gente viver sem estar envolvido em situações que nos trazem dificuldade, sofrimento. A gente tem muitas formas de buscar lidar com esse sofrimento. Às vezes a gente busca fugir do sofrimento. A gente busca fugir de si mesmo,
Tanta gente diz isso, né? Se eu pudesse morar longe, largar todo mundo, não ver mais ninguém, a gente ia continuar sofrendo, porque a matriz está aqui. Eu conheço uma pessoa, ela tem dificuldade de conviver com todo mundo. E aí ela fica querendo uma casa muito longe. Quando ela vai morar assim na roça, mas ela vai ter uma casa, a pessoa mais próxima vai morar a 1 quilômetro, né? Ela diz assim. Aí no outro dia eu dei uma sugestão, eu falei, olha, ela sente muito calor. Eu falei, ó, vai para o Polo Norte, fica num iglu, mas não chama nem a foca, porque se você trouxer a foca, ela também vai te incomodar, não é? Porque o outro nos incomoda. Por que o outro nos incomoda? Porque ele nos faz sair de nós mesmos. Nós nos deparamos com as nossas dificuldades na convivência. Deus é muito generoso. A evolução nossa é uma evolução coletiva. Nós precisamos começar a pensar no nosso projeto reencarnatório como um projeto coletivo. Nós achamos que é individual o processo. Sou eu caminhando agora para Deus. Não, somos nós, juntos. Avançando juntos, formando grupos menores, grupos maiores. Clélia de Plantier tem uma mensagem linda sobre expiações coletivas no livro Obras Póstumas, e ela fala sobre isso. Quando a gente nasce indivíduo, mas a gente também nasce como membro de uma família e a gente já nasce parte de um grupo social. A gente já nasce nessas 3 dimensões, nessas 3 perspectivas. E para cada uma delas nós temos uma cota de tarefas. Então, nós pertencemos a uma família, que é a família humana. Todo mundo que está na Terra tem alguma coisa em comum. Tem uns pouquinho para cá, um pouquinho para lá, como se fosse uma série escolar. Tem aqueles que são mais avançados, que têm melhor desempenho, aqueles que ficam mais atrasados. Mas não está todo mundo no mesmo nível? Está todo mundo no mesmo nível. Então, nós todos que estamos na Terra pertencemos a essa coletividade. Nós precisamos ter essa dimensão da nossa humanidade. Há uma única raça. Durante tanto tempo nós discutimos os critérios de raça para entender, quando podemos estudar a constituição primeira dos nossos corpos, investigar as partículas do DNA, nós identificamos que há apenas uma raça, a raça humana. E hoje não falamos mais em raças, mas em etnias, porque nós somos diferentes. Como é que nós formamos esses agrupamentos de nação? Também pelos mesmos vínculos. Existe um perfil de povo, sim. A gente não nasce num ou no outro país também por acaso. Nós temos uma afinidade maior, uma identidade coletiva de um grupo grande. E também num grupo menor, que é o grupo da família. E se nós pensarmos que nós não teríamos chegado à vida adulta sem aqueles que pudessem cuidar de nós na vida infantil, o homem não sobrevive. Nós assistimos a uma vez um videozinho, né, desses documentários que passam aí nas TVs fechadas. Há muitos documentários sobre animais, e nós vimos uma cena muito interessante. Nasceu o antílope, ele era bem filhotinho, né? Queria mamar imediatamente. E a mãe ia dar de mamar, mas ela viu uma leoa. E ela começa a dar pena do filhote, porque ele vai se aproximando para mamar e ela vai batendo com a perna na perna dele, para ele ficar de pé. Dá uma certa angústia, porque a leoa vai se aproximando. E, de repente, aquilo ali que acabou de nascer sai correndo. Mas ele sai correndo e escapa da leoa, né? O ser humano não é assim. Se os nossos pais nos desprotegerem e ninguém encontrar, nós não sobreviveremos. Porque nós precisamos uns dos outros. O animal tem vida material, o homem tem vida moral. E a vida moral pressupõe intercâmbio, troca, integração. Nós estamos nos aproximando do Natal. A mensagem de Jesus é a mensagem muito simples da manjedoura. E renasce em nós esse propósito, que é o objetivo da vinda do Mestre, que ao chamar Deus de nosso Pai, o Pai Nosso, instituiu o sentido de irmandade. Nós todos somos irmãos, nós pertencemos a uma mesma família, nós temos um único Pai, por isso somos irmãos. Que nós possamos lembrar disso todos os dias desse mês,
vivendo o Natal de Jesus com essa proximidade, com todos aqueles que estão de perto na convivência, aqueles que estão um pouco mais distantes na vida social e a humanidade como um todo. Muita paz, companheiros. Obrigada pela atenção.